Gente, bom dia! Então, hoje, dia 2 de setembro, uma quinta-feira, vamos iniciar nesse momento a nossa aula de ciências. Então, vamos lá, com o nosso módulo 3. Lá na página 214, nós vamos falar sobre a poluição sonora. Estamos falando sobre som, não é verdade? Então, leia a manchete a seguir. Perda auditiva começa cada vez mais cedo. Overdose sonora do dia a dia põe nossa audição em risco. Para você, o que é poluição sonora? Vamos ler então, olha só. Carros de som, obras de construção, tráfego intenso de veículos, boates, bares, sirenes de ambulância e de polícia, televisor e aparelhos de som em alto volume e fones de ouvido. Essas são algumas fontes de sons às quais estamos expostos diariamente, principalmente nas grandes cidades. Vocês estão vendo aí uma foto, olha, representando aí um tráfego intenso de veículos na cidade de São Paulo. Então, em nosso cotidiano, somos expostos a diferentes sons. Quando em excesso, eles podem causar danos à saúde das pessoas. Então, isso nós chamamos de poluição sonora. Embora invisível, aliás, você não vê essa poluição, esse tipo de poluição já é considerado um problema de saúde pública e é a causa de inúmeros casos de perda auditiva permanente. Permanente quer dizer para sempre. As pessoas vão ficar sem ouvir. Além disso, o excesso de sons, o exagero de sons no ambiente pode causar problemas cardíacos também, distúrbios do sono, dificuldade de aprendizagem, principalmente em crianças, estresse, dores de cabeça, tonturas e irritabilidade. Então, gente, continuando na página 215, vamos. Os sons apresentam diferentes intensidades. Veja o quadro abaixo. O tic-tac do relógio tem uma intensidade sonora, nós chamamos isso aqui de decibéis, tá? É o nome de uma unidade de medida, tá bom? Então, o tic-tac do relógio tem 20 decibéis, uma conversa normal, 60 decibéis, tráfego intenso de veículos dentro do carro, 85 decibéis, secador de cabelo, 100 decibéis, fone de ouvido no volume máximo, 105 decibéis, britadeira e avião a jato, 130 decibéis e fogos de artifício, 150 decibéis. Então, acima de 85 decibéis, os sons podem causar danos permanentes à audição. Então, tem muita coisa aqui acima de 85, não é verdade? Portanto, é recomendado limitar o tempo de exposição a sons com esse nível de intensidade. O quadro ao lado, esse quadro aqui, mostra o tempo máximo de exposição sem proteção, porque existem umas proteções para o ouvido, para evitar essas lesões na audição. Então, o nível de intensidade sonora de 85, o tempo máximo para a pessoa ficar ouvindo é de 8 horas, o nível de 90 decibéis por 4 horas, de 94 decibéis por 2 horas, de 100 por 1 hora, de 105 por 30 minutos e de 110 por apenas 15 minutos. Vou dar um exemplo aqui, olha, o fone de ouvido no volume máximo, que tem uma intensidade de 105 decibéis, você pode ouvir apenas por 30 minutos. Mais do que isso, pode causar uma lesão na sua audição. Nossa, eu não sabia que os sons podiam prejudicar a saúde. Realmente
é preciso cuidar da saúde auditiva, e isso pode ser feito adotando medidas individuais e coletivas. Então, gente, seguindo na página 216, você vai ver aqui algumas medidas que ajudam a reduzir os danos causados pela exposição excessiva aos sons em nosso cotidiano. Evitar ouvir som com volume alto e por período longo de tempo, principalmente em fones de ouvido. Evitar ambientes com sons em excesso. Reduzir o tráfego de veículos. Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que controlem o volume dos sons dos aparelhos eletrônicos. Desenvolver campanha de conscientização da população sobre o risco da poluição sonora, fiscalizar e punir as fontes de poluição sonora e usar protetores auriculares. Então, com base nos problemas de saúde relacionados à poluição sonora, o Inmetro desenvolveu um selo que classifica alguns eletrodomésticos quanto à emissão de sons. Olha, numa escala de 1 a 5, tem um selo ruído. O que está classificado como 1 é o aparelho mais silencioso e o que está classificado como 5 é o menos silencioso, tá? E dessa forma as pessoas podem optar pela compra de equipamentos mais silenciosos, incentivando o desenvolvimento desse tipo de produto. Aqui na página 217, vamos com atividades onde você vai aqui recortar de jornais ou revistas uma imagem de uma situação em que você considera que existe poluição sonora, vai colar aqui e vai dizer qual é a fonte responsável pela poluição que você identificou, tá bom? Aqui na 2, você vai circular as medidas que ajudam a evitar os danos à audição que pode ser causada, tá? Pode ser causado pelo equipamento utilizado pela fotografia ao lado. Usar protetor auricular? Não, porque ele está ouvindo com fone de ouvido, não vai poder usar um protetor auricular, um protetor de orelha. Evitar permanecer no ambiente por longo período de tempo? Não. Evitar o uso do equipamento por tempo prolongado? Sim, aqui é evitar o uso desse equipamento por muito tempo. Abrir as janelas do ambiente em que se encontra? Não. Não ouvir o som com volume alto? Ah, sim. Não ouvir o som com volume alto. Não utilizar hastes flexíveis para limpar as orelhas? Não, não tem nada a ver aí, tá certo? Então, gente, continuando na página 218, vamos agora com a terceira questão. Leia a manchete a seguir. Minhocão. Tirar veículos reduziria a poluição sonora pela metade, diz estudo. Estudo feito em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano mostrou que o local é um dos pontos mais ruidosos de São Paulo. Então, qual é o assunto tratado na manchete? A poluição sonora gerada pelos veículos, tá? É o principal assunto tratado na manchete. B. Circule na manchete a fonte de poluição sonora. Qual é a fonte aí? Os veículos, ok? Nos ambientes que frequenta, como residência, escola e parques, essa fonte de poluição sonora afeta você? Comente aí, né? Reflita aí. Essa fonte aqui, veículos, tá? Fonte de poluição sonora. Atrapalha você? Quarta questão. Assinale a palavra que substitui esse triângulozinho preto aqui, olha, em cada frase. Em cada frase, completando-a corretamente. A poluição sonora pode causar, além dos problemas auditivos, pode causar resfriado ou insônia. Insônia. Para sons com 90 decibéis, o tempo de exposição máximo diário indicado é de 4 horas. A poluição sonora causa perda permanente da audição. Não é uma perda passageira, é uma perda permanente. Gente, encerramos aqui a nossa aula de hoje de ciências e fique de olho aí na poluição sonora, ok? Tchau, tchau e até a próxima.